Eu não tenho nenhum defeito. Ninguém? Só eu? Se você levantou a mão, esse é o seu defeito, achar que não tem defeito, né? Achar que não tem falha. E é bem provável que todos nós tenhamos alguma falha, algum defeito. Nem todas as falhas são, assim, tão ruins na nossa vida. Tem falha que não significa muita coisa, né? Sei lá, eu tenho uma falha, eu sou palmeirense. Isso é uma falha. É uma dádiva, aí, tá vendo? Então não é uma falha assim, para alguns é uma dádiva. E Glória também? Opa, o negócio tá ficando bom aqui na Zona Leste, hein? Aí sim. Então, olha só, aumentando aí puxa vida, eu me sentia tão solitário, só eu e o irmão Luiz aí, né? Sofrendo na mão do Aragão aí, do Binho, pessoal santista, corintiano. Olha só, puxa vida. Tem gente que tem defeitos, sei lá, de comportamento. Pessoa tem algum cacuete, enfim, alguma falha. Normal. Mas tem algumas coisas que atrapalham a vida da pessoa também. Atrapalham a nossa vida. Não é mesmo? Tem gente que, por exemplo, fala demais. Você fala demais? Fala demais? Falar demais não é o problema. O problema é você falar o que não deve ser dito, né? De si próprio e de outras pessoas. Tem gente que é nervosinho, né? Irado. Alguém aqui é irado, nervosinho? Qualquer coisa já começa a gritar. A pessoa quer ter a última palavra em tudo, quer ter razão em tudo. É ruim conversar com gente assim. Eu gritei bastante na minha casa, gritei no ônibus. Puxa. Gritei mesmo. Descarregou, pôs pra fora. Sessão de descarrego, pôs pra fora. Não pode mentir, né? Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Tem gente que julga muitas pessoas, né? Julga, a pessoa tem um juízo forte. Tem gente que bota defeito em tudo, não é mesmo? Tem N situações aí, tem gente que são tímidas ao extremo, muito tímida. Tem uma pessoa na empresa que eu trabalho que ela é extremamente tímida. Você passa do lado dela e fala bom dia, a pessoa não olha na sua cara. Então todo mundo acha que é uma pessoa orgulhosa, porque o orgulho demais e timidez parece que se tocam ali, né? Fala, a pessoa é tímida demais, isso atrapalha, pode atrapalhar na hora de uma entrevista de emprego, na hora de sei lá, até, né, para fazer amizade também atrapalha. Tem gente que é preguiçosa, gente muito preguiçosa, só preguiçosa, não toma iniciativa, dorminhoco, enfim. A Bíblia diz, né, que preguiçoso tem preguiça de levar a comida à boca, né? Diz o preguiçoso, há um leão lá fora, por isso que eu não posso sair. Essa cidade anda muito perigosa, muito violenta, não sai. Então tem N situações aí que realmente pode significar um problema na nossa vida. Eu quero que a gente avalie a vida de 3 personagens bíblicos, que nós vamos ler agora, para a gente ver como que o defeito delas, ou o pecado delas, atrapalhou a caminhada delas. Como que defeitos ou pecados arraigados na nossa vida atrapalham o nosso avanço, atrapalham a nossa caminhada, atrapalham os nossos relacionamentos, atrapalham muitas vezes até os sonhos de Deus na nossa vida, e traz para a nossa vida consequências que nós vamos ter que trabalhar depois com elas. Consequências difíceis e complicadas. Então nós vamos analisar a vida de 3 personagens bíblicos. Nós vamos analisar a vida de Sansão, rapidamente, a vida de Pedro e a vida de Paulo. Então nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, e se você não tiver assim muita intimidade com a Bíblia,
aproveite essa oportunidade que você está sentado do lado de alguém para acompanhar as leituras bíblicas. Eu peço que você abra no livro de Juízes, capítulo 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 14. Que o Senhor abençoe a leitura e a meditação na palavra dele, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 14. E eu só irei ler quando todo mundo disser que achou. Vocês acharam? Amém. Juízes 14, versículo 1. Nós vamos ler a vida de Sansão. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai, pois, por esposa, me dê ela por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só esta me agrada, eu quero esta. Então, traduzindo, o cara passou no território inimigo e cresceu o olho na menina. Com tanta mulher em Israel, ele cresceu o olho em uma pessoa que era dos inimigos dos israelitas. E a lei de Moisés, ela tinha uma série de prescrições que determinavam que a pessoa evitasse se unir em casamento com uma pessoa de outra tribo ou de outra nação, justamente para evitar a idolatria e os costumes daqueles povos. Então, era uma determinação da lei, mas o Sansão era olho grande. O Sansão, ele viu aquela mulher e ele queria aquela, e ele disse: só essa mulher me agrada. O cara bateu o pé, e era difícil encarar o Sansão, que ele era o homem mais forte do mundo. O cara: eu quero essa mulher. Os irmãos sabem que Sansão era de vida consagrada. Esse casamento aqui foi uma furada. Deus usou essa situação para outros propósitos, porque Deus não pode ir contra a sua lei, mas ele usou isso para outros propósitos. O fato é que foi um desastre total, foi uma complicação. Esse casamento não funcionou. E a história de Sansão continuou. Agora você vira a sua página e vai para o capítulo 16. Veja só a vida do nosso amigo Sansão. 16, versículo 1, eu vou ler. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Viu ali uma prostituta e coabitou. Sansão, ele tinha um voto de consagração a Deus. Ele deveria viver uma vida de santidade, né? De fidelidade à lei do Senhor. Era um juiz de Israel. Mas o cara não podia ver um rabo de saia, O cara não podia ver uma mulher, o cara não tinha controle, não tinha domínio próprio. E aqui o cara coabitou com uma prostituta. O homem mais forte do mundo, o homem separado por Deus para ser juiz, para libertar Israel do seu jugo, dos filisteus. O cara me dá uma dessa, coabitou com uma prostituta. E se você vai lá no versículo 4 desse capítulo, veja lá. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Outra filisteia. E aí, se você assistiu a novela da Record, ou
leu a Bíblia Sagrada ou ambos, você sabe que essa união trouxe problemas para o Sansão. Primeiro foi a mulher do casamento que ficava insistindo para ele falar qual que era o enigma que ele tinha feito, né, aos patrícios. Depois você vê os detalhes. E agora essa mulher queria que Sansão revelasse o segredo da sua força. E aí não é por nada, né? A mulher insistiu uma vez, a mulher insistiu duas, a mulher insistiu, uma hora o cara caiu. Uma hora que brincou com fogo. Ele revelou a força dele, ele foi preso, ele teve os seus olhos arrancados, ele perdeu a sua força e ele viveu o restante dos seus dias girando moinho, trabalhando como escravo. Né? Os irmãos sabem a história. Ele, por causa do quê? Porque ele não conseguiu trabalhar um problema de caráter dele. A pessoa teima, ela fala, eu sou assim, tem que me engolir desse jeito. Então você vai ter que engolir aquilo que a vida te dá também, porque aquilo que o homem plantar, isso que o homem semear, isso colherá. Sansão, um problema grave de sensualidade, um problema grave de falta de domínio próprio, um problema grave de prostituição, entre outros problemas que ele tinha também. Então, essa foi a vida de Sansão analisada por este prisma. Agora, nós vamos pensar na vida de Pedro. Pedro, vá por gentileza para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Agora é o Novo Testamento e é o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26. Eu aguardo enquanto os irmãos procuram. Lu, traz uma água para mim, por gentileza. Mateus capítulo 26. Versículo 31. Encontraram? Amém? Então tá bom. A gente vai ler junto aí, obrigado. Diz assim: já é o final do ministério de Jesus. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vocês se escandalizarão comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Presta atenção agora. O machão, o cara, o mano, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para esses aí, para esses todos aí, nunca serás para mim. Cara, muito macho ele. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, não é amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a um mês, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí, como o líder, Pedro era um líder, todo mundo foi embora. Eu também não vou trair o Senhor e tal. Então Pedro, ele tinha esse lance assim, de ser assim, bem arrojado. Quem é aquele que vem? É Jesus. Se é o Senhor meu, me manda. Eu ia até, e foi andando sobre as águas. Então ele tinha esse negócio de querer ser o líder, de querer ser o cara. E aqui ele negou veementemente que iria negar. Eu nego que irei te negar, não vou negar o Senhor. Mas aí você continua nesse mesmo capítulo, vá para o versículo 69. 69. Diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, não é um soldado, não é
Não quero aqui diminuir o valor da pessoa em si, entenda. Aí está vindo uma mulher, poxa, na sua situação, a Andréia já fez assim para mim, já. Quero dizer, uma mulher criada, assim, não veio com uma lança, não veio nada. E aí, o cara, olha lá o que aconteceu. Lhe disse: também você estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada. Um dia difícil para Pedro, o qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E o Pedro, corajoso, ele negou outra vez, e agora com juramento: não conheço tal homem. Primeiro ele negou, depois ele negou com juramento. Já foi aumentando aqui a intensidade da negação. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, era uma galera: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Porque tinha um sotaque diferente na Galiléia, um sotaque diferente. E olha o que Pedro fez. Se antes ele só disse não, depois ele jurou, agora ele partiu para a baixaria. Então começou ele a praguejar e a jurar. Praguejar assim: cala a boca, você não sabe o que fala, né? Cara, eu não conheço esse Zé Mané, que acha que eu sou, sabe? Mas coisa mais feia ainda, que eu não posso falar aqui. Praguejar, jogar, né? Praga é sobre Jesus, não conheço esse cara, pelo amor de Deus, está me confundindo, esse cara. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Negou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aí você fala assim: esse foi um fato isolado na vida do Pedro. Pedro pisou na bola, todo mundo pisa. Foram 3 vezes ali, todo mundo erra, até mais do que isso, é um fato isolado. Mas vá comigo agora, mais para frente, para Gálatas. Vai para Gálatas. Então é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Existe uma musiquinha que ajuda a gente a decorar os livros da Bíblia. Você conhece essa musiquinha? Então o Emerson vai cantar aqui pra gente? Ah, conhece, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Assim você descobre os livros da Bíblia. É importante. Se você não sabe, domingo que vem você sobe lá, André vai ensinar, vai pôr um CDzinho e você vai cantar. No final você ganha um pirulito, ok? Vamos ver. Não foi um fato isolado na vida. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Vou te explicar aqui antes de ler o que está acontecendo. Pedro, Barnabé e Paulo estão comendo com gentios. Vai chegar judeus junto com Tiago, da parte da circuncisão. O judeu é um cara racista. Ele é racista. Você imagina nos Estados Unidos, naquele período que os negros eram discriminados, e você tem um grupo de cristãos brancos que fala assim: discriminação é errado. E aí você senta para comer com os caras. Então, estou eu com essa cara de japa aqui, quem mais? Tá a Glauce, tá, né, a Kátia, tá a Loura. Aí chega, e nós estamos aqui, os negros comendo. Aí chegam os brancos da nossa família, e a gente finge que nem conhece. Entende? É isso que vai acontecer aqui. Dá uma olhada aqui. Isso acontecia. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe a face, porque se tornou repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, veja, alguns da parte de Tiago, não é da parte de Caifás, não é da parte de Anás, não é da parte dos fariseus nem dos saduceus. Tiago é bispo da igreja de Jerusalém.
judeu. Chegando uns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, os judeus. Então, a ideia é assim: ele viu os caras longe, os caras estão chegando, ele disfarça. Quando os caras estão chegando perto, ele sai de perto, finge que não conhece. Você consegue ver o paralelo desse fato com o fato dele ter negado a Jesus? Você consegue ver o paralelo aí? A mesma ação dele negar Jesus, que é movido pela covardia, aqui também movido pela covardia, ele nega o Evangelho, porque ele se afasta dos gentios, sabendo que o Evangelho é para todos. E aí chegou os parentes dele lá de Jerusalém, ele ficou com vergonha e saiu de perto dos gentios. Racista, mas motivado pelo medo. Medo, covarde, medo. O cara é medroso. E aí, o que é interessante é que quando ele negou Jesus, foi antes do Pentecostes. Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, um cara fraco. Mas aqui já é depois do Pentecostes. O cara já tinha pregado para 3.000, para 4.000, para 2.000 pessoas. O cara já tinha pregado na casa do gentil Cornélio, que era centurião romano. Já era um cara experiente. E Paulo, ele disse que o negócio foi tão feio que até o Barnabé, o doce Barnabé, aquele cara misericordioso, que resgatou o próprio ministério do apóstolo, até o Barnabé saiu de perto dos gentios. Covarde, covarde, literalmente covarde. Mas esse não foi o último. O cara passa vergonha, né? Que da primeira vez, quando ele negou, ele disse, só Jesus olhou para ele e ele morreu de vergonha. Mas como ele é amado de Jesus, depois Jesus na ressurreição vai dentro da casa, lá em João capítulo 20, sopra o Espírito Santo sobre Pedro e os discípulos. Mas aí Pedro, ao invés de firmar na missão, o que ele faz? Ele vai para Galiléia pescar. Aí nós já vamos para o capítulo 21 e Jesus vai atrás dele para recuperar o ministério dele também. Como esse cara é amado por Jesus. Mas aí acontece um outro fato na vida do Pedro, um outro fato. Quando Pedro está em Roma, mais ou menos, isso já não está na Bíblia, isso está na tradição da igreja. Então ele estava em Roma, mais ou menos 64 depois de Cristo. O imperador Nero emitiu um decreto para matar todos os cristãos, queimados, mortos, e seus líderes jogados para serem comidos vivos pelos leões no Coliseu, ou serem queimados vivos também, até mesmo crucificados. E quando os soldados começam, imagina, entra um monte de policial aqui, começa a bater na gente, tá? Cacetete, choque, vai prender, algemar. O Pedro, ele conhecia uma saída secreta. Aí o pastor aqui, esperto, ele vem aqui para trás, aqui e some, né? Deixa vocês apanhando aí. É isso aí, crente tem que apanhar, eu sou o líder, eu preciso sobreviver, que eu preciso pregar muito o evangelho ainda, né? E Pedro ele fez isso, ele saiu, ele fugiu. E quando Pedro chegou na saída da cidade, Jesus aparece para ele e fala: Pedro, você vai me negar de novo? Aí ele para, ele volta, ele começa a chorar de novo, chorar amargamente, volta, se entrega, e aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, se em Sansão a gente viu covardia, se em Sansão a gente viu, ele não era covarde, muito pelo contrário. Sansão, cara briguento, também com a força dele, né? Qualquer um, você só não pode ser briguento sendo do meu tamanho. Tem que saber correr bem, né, quando necessário. Sansão, um cara sensual, prostituto. Pedro tem o seu problema de covardia.
E olha como esse negócio atrapalha a vida dos caras, né? Então já vai pensando na sua própria vida, né? Será que não tem alguma coisa que te atrapalha muito aí? Às vezes você tem e não percebe isso. E as pessoas ao seu redor, elas percebem, mas elas também ficam sem graça de te falar. E aí aquele negócio vai acumulando. É difícil você ter um amigo como o Paulo, né? Que às vezes te fala na cara, ó, isso, você é assim, assim, assado, toma vergonha na cara. Então é difícil isso, é uma bênção quando a gente tem uma pessoa assim na nossa vida, né? Desde que a gente não mate ela de tanta raiva, né? Que a gente fica com raiva, né? Primeiro momento. Mas em Provérbios fala que é melhor a crítica aberta do que o elogio falso. Mas nós vamos ver a característica de um último homem agora, que é do apóstolo Paulo. Volta de Gálatas agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos é o único livro considerado histórico, no sentido assim, totalmente dedicado a contar a história da igreja nos seus primórdios. Atos, capítulo 7, versículo 59. Os irmãos sabem, o apóstolo Paulo ele é fariseu, aqui ele não é convertido. O fariseu é uma seita dentro do judaísmo super radical. Eles detinham boa parte do poder em Israel, junto com os saduceus, embora fossem inimigos políticos. E os fariseus, se fosse necessário matar alguém, mandar matar alguém por questão de religião, eles faziam isso. Aquele pessoal do Oriente Médio faz isso até hoje. Se você pegar alguns grupos radicais e você tiver uma religião diferente, você levar uma, você pode morrer em nome de uma divindade. E Paulo, ele era como esses caras que hoje você vê aí, super intolerante. Se precisasse matar, matava. E é o que nós vamos ver aqui nesse capítulo 7, no versículo 59. Veja, está acontecendo aqui o apedrejamento do primeiro mártir da igreja, Estevão. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Olha o outro versículo. E Saulo consentia com a sua morte. Tipo assim, não tem dó, apedreja mesmo, mata, é um herege, é um maldito, apedreja esse cristão, que eles estão causando muita confusão. Então você percebe que há uma característica aqui em Paulo, que é a chamada intolerância. O cara é intolerante. O intolerante é aquele que acha que está com a razão e ponto final, acabou, ninguém muda ele de ideia. E no caso aqui a intolerância é tão forte que, se for necessário, ele mata uma pessoa. O apóstolo Paulo consentiu com a morte de Estevão. Mas aí, a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, quando ele tinha uma carta para continuar matando e perseguindo cristãos, Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, quando é que eu te perseguo? Se eu te persigo, Senhor? Quando você persegue um dos pequeninos que confessam o meu nome, é a mim que você persegue. E aí Paulo fica cego, aí vai o Ananias lá, ora por ele, ele volta a enxergar e ele se torna o apóstolo dos gentios, o maior apóstolo de todos. Aí você fala: bom, agora o apóstolo Paulo mudou, agora ele é diferente, ele é um cara diferente agora. Será? Continue no livro de Atos, vamos para o capítulo 13. Atos 13. Atos 13, 13.
Atos 13:13 é o início da primeira viagem missionária de Paulo. Diz assim, versículo 13, Atos 13:13: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. Presta atenção nisso. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui é o João Marcos, o cara que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. É esse, o nome dele era João Marcos. O que acontece? Ele começou na missão, junto com Paulo e com Barnabé. Ele viu que ia ser meio complicado o negócio dele, e foi mesmo, porque Paulo apanhou, Paulo foi preso, Barnabé foi chicoteado, tomaram muita porrada. E o João Marcos, o que ele faz? Ele volta para Jerusalém. Voltou. E aí você vai continuando a narrativa de Atos dos Apóstolos, você vai ver que vai ter que ir o Paulo e o Barnabé. Então João, que ia para dar uma assistência, carregar a mochila do pastor, engraxar o sapato do apóstolo, né? O cara que ali dá uma força ali, anotar as coisas, ajudar no discipulado, o cara não foi, a equipe ficou desfalcada. Você tem 3, um não vai, é 33,3% a menos de pessoas. É que nem igreja pequena, quando falta alguns faz uma falta, não é mesmo? Sempre faz falta. Muito bem, acabou a primeira viagem missionária, nós vamos para a segunda viagem missionária de Paulo. Vá para o capítulo 15. No versículo 36. Então você guardou aí. O João Marcos voltou para casa. Nós vamos começar a segunda viagem agora. Veja o que diz o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Entendeu? Então na primeira viagem o João Marcos voltou para trás, deu para trás, voltou. E aí na segunda viagem o Barnabé, que é um cara misericordioso, ele fala: vamos agora. Pô, imagina você falhar uma vez e a pessoa não te dá uma segunda chance. Pô, cara, vamos levar. Mas o Paulo é intolerante. O Paulo é aquele cara que diz assim: pisou na bola comigo é uma vez só, não tem segunda chance. Quem é assim aqui? Não precisa falar, né? Não tem segunda chance não. Pisou na bola daquela vez, tu não veio. Tinha combinado com o pastor que ia vir aqui ensaiar pro coral, não veio, tá fora do coral, não vem mais. Pensou? Combinou com a Andréia, vinha dar aula aqui, não veio, faltou, não vai mais dar aula. Chamei para pregar, faltou. O cara é assim, não dá segunda chance, o apóstolo Paulo. E o Barnabé falou: não, vamos dar uma segunda chance para ele. Essa tal desavença aqui é uma briga de arrancar os cabelos, meu. É o cara começar a puxar a barba um do outro aí e começar a discutir por causa do amigo. Por causa de João Marcos. E o Barnabé, ele bate o pé e fala, Barnabé bate o pé e fala: vou ficar com o João Marcos. Eles foram por um caminho. Imagina se o Barnabé não faz isso. Como que ia ser o ministério do Marcos? Depois o Marcos escreveu um evangelho. O primeiro evangelho da Bíblia não é Mateus, é Marcos, que não está na ordem. O cara, ele recuperou a vida do Marcos. Imagina como que o Marcos ficou depois que ele falhou. Cara, eu falhei, eu pisei na bola, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou um traste, eu sou um lixo. E o Barnabé
que já tinha feito isso com Paulo lá atrás, que Paulo também tinha sido colocado na geladeira, queria fazer com Marcos e Paulo não queria deixar. Como é que é o nome disso? Intolerância. A pessoa é intolerante, legalista, moralista, não dá o braço a torcer. A pessoa acha que pisou na bola uma vez, não vai ter segunda chance. Assim era Paulo. Mas aí acontece uma coisa surpreendente na vida de Paulo. Paulo passa a segunda viagem missionária, passa a terceira viagem missionária, ele prega, ele discipula, ele evangeliza, ele é preso, ele é açoitado, ele é preso de novo, é torturado, e prega de novo, e é preso, e prega, e é preso, vai para Roma, preso. E lá da cadeia ele escreve uma carta, que nós vamos ler um pedacinho, vá para 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente. Eu estou fazendo vocês lerem a Bíblia hoje, hein? Cara, pô, meu pastor, você manda ler muito a Bíblia. Pô, tu não é crente? Não gosta, não é igreja, né? Deixa eu ler a Bíblia mesmo. 2 Timóteo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Acharam? Vou esperar mais um pouco. Estou escutando páginas virando. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, versículo 9. Paulo escrevendo sua última carta. Procura vir ter comigo depressa. 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Atenção agora. Toma contigo Marcos e traz ele para mim, porque me é muito útil no ministério. Da primeira vez que eu li isso, eu caí no choro. Como a Bíblia é maravilhosa, e guarda um detalhe desse pra gente, né? No final do seu ministério, Paulo reconhece que errou e fala: traz o João Marcos aqui, porque ele é muito útil para o meu ministério. Tudo bem, foi no final da vida, já um dos seus últimos atos, mas antes tarde do que mais tarde, né? Como dizia o pastor Ricardo Bitum, antes tarde do que mais tarde. Paulo se curou do seu problema de intolerância e viu que estava errado. Graças a Deus. Agora, nós vimos aqui, Sansão tinha um problema grave com sensualidade. Pedro, um problema grave com a covardia. Quem aqui é covarde? Não precisa levantar a mão. Talvez eu seja um pouco. E nós vemos Paulo com essa característica. Muito obrigado, Darlene. Obrigado, eu já tinha acabado mesmo essa. Chegou mais. E Pedro covarde. E vimos como isso daqui atrapalhou a vida deles. A gente podia mencionar o Moisés. Qual foi o primeiro ato público de Moisés? Vocês se lembram? De adulto? Matou um homem, assassinou, homicídio, ira. Qual foi o último ato público de Moisés? Deus falou para ele falar com a rocha. Ele estava nervoso e bateu na rocha. Só deu uma batidinha na rocha. Mas a questão é que Deus vê o homem não pela aparência, mas pelo coração. Aquela batida que ele dá é a batida de uma pessoa irada. E Jesus fala que quem se ira com seu irmão é homicida.
Qual foi o castigo de Moisés? Aquilo pelo qual ele sonhou a vida toda, ele não alcançou. Ele viu a terra prometida de longe, mas não entrou. Isso dito, feitas estas meditações, a gente precisa tirar algumas lições aqui. Qual é o seu defeito? Eu pergunto para mim também, tá? Não é para vocês. Estou falando, estou me incluindo, como se eu estivesse sentado aí também. Qual é o seu defeito? Qual é o seu Ficar com raiva pecado? fácil. Ficar com raiva fácil. A ira a palavra de Deus diz que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. E Jesus também diz, né, que aquele que se ira contra o seu irmão pode se tornar réu do fogo do inferno. E quando aquela ira se torna uma atitude tipo, você não vale nada, que é a palavra raca, do hebraico raca, aí Jesus diz que se torna réu do fogo do inferno. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de uma palavra dessa é se perguntar qual é o nosso pecado arraigado. Qual que é aquela característica que nós temos e a gente fala, eu sou assim mesmo e vai ter que me engolir desse jeito. E a gente vai cultivando aquilo, vai guardando, como Acã guardou a capa dele. E levou toda a sua família para o buraco. Literalmente levou para o buraco, toda a família dele. O que nós temos que pôr na nossa cabeça é que o seu pecado e o meu pecado, ele não é bonito. Ele não é agradável. É uma porcaria, é um lixo. O apóstolo Pedro, mencionando a obra de Provérbios, ele fala que quem volta ao mesmo erro é como a porca lavada que retorna para o seu chiqueiro, ou como um cachorro que come de volta aquilo que vomitou. Então, o que é o pecado diante de Deus? Imaginem você com aquela dor de barriga, passando mal. Chama o Hugo, vomita. Vomitou, pôs tudo para fora. Que ele não vai vomitar aí, eu não vou dar tantos detalhes, né? Eu estou pregando isso, a pessoa começou a passar mal, tive que dar uma mexida. Mas essa ilustração, ela é boa, porque nos mostra como Deus encara o pecado. Imagina, você acabou de vomitar e você vai lá, estou com uma fome aqui agora, coloca na mão. E tu não fazia isso? Que nojo. Não, ele dava a ilustração, não ele fazia a ilustração. Eu estou me imitando ele aqui, meu mestre. Apaga aí. Esse pra gente pode ser uma coisa sem significado, mas para Deus é isso daí. É você colocar o seu vômito dentro de um copinho e mandar para dentro de novo. Percebe? Então, o nosso primeiro ato em relação a uma palavra como essa é fazer um autoexame. Qual é o seu? Onde está a capa de Acã aí? Onde que está essa cascavel que você está criando? Ela está crescendo e ela vai te picar um dia. Tomei conhecimento de uma história ontem. Casado há mais de 20 anos. Desde o início a mulher tolerava que o cara desse uma manguaçada aí e tal, bebesse além da conta. Não suporto.
desde o início. Só que isso evoluiu para as drogas, só que isso evoluiu para a violência, e só que isso evoluiu para uma ameaça de morte. E os irmãos sabem que não são poucas as histórias que, quando o cara fala que quer pegar para matar, provavelmente ele vai fazer isso mesmo. Então tem coisa que você já tem que detectar no começo. Cara, a gente morre a gente fica tenso quando a gente vê moça novinha, menina novinha assim. Não estou aqui desqualificando o senso crítico de ninguém, mas quando mistura essa coisa de emoção e a pessoa não vê direito, às vezes, muitas vezes, porque a pessoa foi avisada. Aí você imagina, quem tem mais discernimento? Uma mocinha de 15, 16 anos que saiu das fraldas ontem, ou o pai dela que, se precisar, come o vômito dela, se precisar, arranca na chupada o catarro do nariz dela para ela poder respirar, que se precisar, arranca as tripas, o coração, o rim, a cabeça, tudo por amor a ela, e que sente o cheiro de lobo a quilômetros de distância. Então esses casos vão se repetindo, e servem de alerta. Detectou? Há uma necessidade de ser combatido. Então, a gente tem que fazer esse autoexame. Não é bonito, não é charme. Gritar com os outros não é charme. Ser irado com os outros, ser mentiroso, ser ladrão, como Acã foi, isso não é charme. Isso é mal. E eventualmente nos levará realmente para o mau caminho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é o autoexame. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. O apóstolo Paulo disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelo Senhor. Então Jesus, ele deu uma ordem: sede perfeitos como perfeito é o meu Pai Celestial. Mas tem que ser perfeito? Tem que buscar. Uma coisa é a pessoa que está buscando a perfeição e ela vai errando no meio do caminho. Outra coisa é a pessoa que nem tenta. São duas situações completamente diferentes. Há pouco tempo veio a falecer o Dr. Russell Shedd. Nós tivemos o privilégio ainda de ver uma das últimas aparições públicas dele, lá na Manaim. Eu não sei se isso é lenda, mas isso chegou no meu ouvido e eu tenho um repasso, que eu acho a história muito bonita. Tem uma filha, e a filha dele disse desse homem há muitos anos atrás. Disse assim: eu só acredito que o meu pai peca porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi ele pecando. Própria filha falando do pai dela. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer a nós mesmos. E quando você detectar, isso aqui está errado. Eu passo muito tempo em rede social. Eu falo demais. Eu sou iracundo. Cara, tem um negócio aqui na minha vida que pode virar um vício e pode acabar com a minha vida. Cara, eu sou briguento, eu sou birrento, eu pego no pé por causa de tudo e todo mundo se afasta de mim. E você vai... Deus te mostra isso daí, as pessoas te mostram a sua vida social. Eu sou uma pessoa que tudo que eu começo eu não levo até o fim. Não vai chegar a lugar nenhum. Tiago, capítulo 1, né? Vocês estavam lendo hoje aqui, o livro de Tiago. Não chega a lugar nenhum. Cara, eu sou incontável. Ninguém pode contar comigo, porque todo compromisso que eu assumo, eu não assumo. Detectou? Combate. Eu vi não sei se isso é lenda ou se é verdade, ok? Mas eu repasso. Houve uma entrevista de emprego. O cara foi lá ser entrevistado pelos diretores da empresa depois de ter passado por todo um processo seletivo bastante radical.
Chegou na empresa, ele respondeu todas as perguntas certinho. Quando deu tudo certo, mostrou que tinha conhecimento. Todo mundo achou, esse cara vai ser contratado. O presidente da empresa, o diretor, estava participando. Falou lá, não, esse cara não serve. Por quê? Porque ele não cuida dos detalhes. Havia uma mancha no sapato dele. Não estava bem engraxado. É um cara que não cuida, não sabe. Nós precisamos de um cara detalhista aqui para essa vaga. Uma mancha no sapato. Percebe? Então, se tem pessoas que fazem caso de manchas nos sapatos, o que não dirá de coisas muito mais graves do que essas? Uma vez detectado isso, arranca isso. Como? Com oração, com jejum, com a leitura da palavra de Deus, com a ajuda da igreja, de pessoas que você ama e confia que não vão sair abrindo a boca da sua vida depois. Porque quem abre a boca da vida não é digno de confiança. Tem que ser alguém que você confia para você abrir o seu coração. Mas acima de tudo é a autonegação. Autonegação. Disciplina. Jesus Cristo disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Autonegação. Não carne. Não ao desejo de olhar para aquela mulher do jeito que não deve ser olhado. Não! Eu quero gritar agora, eu quero xingar, eu quero te agredir. Não vou agredir. Eu estou cumprindo. Não, eu vou continuar isso, eu vou assumir esse compromisso. Não, preguiça, não! Autonegação, autodisciplina. O apóstolo Paulo diz: eu pego o meu corpo, eu esmurro o meu corpo para que naquilo que eu prego a outras pessoas, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Desqualificado, porque se eu fizer o que eu falo que não é para fazer, eu estou desqualificado. Eu tenho que ser o primeiro a fazer, se eu estou falando que tem que fazer. Ou então vestir o saco de hipócrita aqui, né? Ou então ficar o tempo todo falando: eu estou falando isso, mas eu não sou assim, tá? Não dá para ser assim sempre. De vez em quando tudo bem, mas toda hora não dá para ser assim. Então, detectou, combate. Terceiro lugar, quanto mais cedo você conseguir, nós conseguimos fazer isso, mais rápidas, muito mais rapidamente, deixaremos de colher as consequências ruins dessa decisão. Cara, você está demorando muito para ser uma pessoa responsável. Ok, quantos empregos, quantas vagas, quantas oportunidades ministeriais, profissionais, passou, mas eu ainda não consegui me tornar uma pessoa confiável, responsável, disciplinada. Passou. Lembra da pregação da virada de ano? Lembra do tempo? Não se recupera tempo perdido. Você recupera dinheiro, mas tempo você não recupera. Imagina uma pessoa, não sei se tem alguém aqui, não se sinta mal se tiver, uma pessoa que fuma. Eu fumei, dos 12 aos 24 anos, é a conversão. Quanto mais cedo ele parar, maior as chances do pulmão dele, depois de 10 anos, se livrar das toxinas do cigarro. Quanto mais cedo. Agora, se ele demorar, quem conheceu aqui o Padre Léo, da Canção Nova? Pregava muito, era diácono. Pregava muito. Mas na Igreja Católica tem uma tolerância um pouco maior com a questão de cigarro, bebida, e ele fumava. Pegou câncer de pulmão. O Padre Fábio foi visitar ele, Fábio de Mello. Ele chegou assim: não ore pela minha cura. Eu oro por tudo, mas eu não oro para ser curado. Porque eu tive inúmeras chances na minha vida de parar de fumar e eu não parei. Eu mereço estar onde estou. Não deixava orar pela cura dele. Ele pediu a cura para Deus e se foi. Morreu com isso daí. Entende? Às vezes são as advertências da esposa. Marido.
sai desse computador, marido, chega mais cedo em casa, marido, blá, blá, blá. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, e perdeu o emprego. Então tem tanta coisa. Hoje você tem vícios digitais, e a pessoa fica tanto tempo na internet que aquilo prejudica os estudos dela, prejudica o trabalho dela. Tem gente que até toma soro, tem que tomar remédio pesado em alguns lugares por causa desse tipo de vício, que a pessoa não vive mais a vida real, só vive a vida virtual. Quanto mais cedo a gente conseguir abater isso, mais rápido a gente vai deixar de colher as consequências. E por último, irmãos, não é porque você tem e eu tenho uma falha que Deus vai deixar de te amar. Não é assim. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, com tudo isso que Pedro fez, Jesus nunca desistiu de Pedro. Foi até Pedro lá no mar da Galileia, quando ele já tinha entrado num barquinho e sumido. Jesus foi lá. E quando Pedro tentou fugir de Roma, Jesus estava lá também. Quero te dizer uma coisa: Jesus te ama e nada vai mudar isso. Não é nem a sua falha, nem o seu pecado. Não vai mudar o amor de Deus por você, porque Deus é imutável. O Binho leu aqui. Deus não muda. Não há nele nem mudança, nem sombra de variação. E o mesmo amor que Ele tinha por você antes da fundação do mundo, Ele tem hoje. E continuará tendo. Então não fique pensando, eu tenho que mudar para Deus me amar. Não! Não é assim. Deus pede para que nós mudemos porque Ele nos ama. É diferente. Porque Ele é um Pai amoroso. Eventualmente, a gente acaba tendo que viver algumas vezes com a consequência das coisas que fizemos. Pode acontecer. Às vezes até para o resto da vida. Muitas dependendo. Quantas histórias que a gente sabe, o cara saiu, entrou começou a viver uma vida indisciplinada, saiu do ministério, foi para as baladas, pegou AIDS. Deus pode curar? Pode curar. Conheço alguns casos que não curou. A pessoa morreu disso daí, morreu aos pés do Senhor, mas morreu. Eu conheci, eu acompanhei vidas assim. Mas ela não deixou de ser amada por causa disso. Então, independentemente de qualquer coisa, nunca se esqueça: Deus te ama, Jesus te ama. E Ele só pede a mudança porque Ele ama. Não é por capricho, mas é porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos